Olá, bem-vindo à nossa sala de aula invertida. Eu sou o professor Marciano Souza, professor de Física do Colégio Vitorino, e nós estamos aqui para apresentar a nossa primeira aula de Física. A nossa sala de aula invertida, ela busca fornecer, através dos meios tecnológicos, mais facilidade para que o nosso aluno possa ter um acesso melhor ao conteúdo da sua casa, da sua sala de estar, do seu quarto, para que o aluno possa acessar os conteúdos vivenciados e estudados em sala de aula através de um simples clique em seu celular, usando a tecnologia ao nosso favor para o aumento do conhecimento do nosso alunado. Então, hoje, nós iremos iniciar falando um pouco sobre a história da física, trazendo todo esse trajeto que a física percorreu até os dias atuais, né? Nós sabemos, iniciamos com a definição de física, entendendo o que é física, o que significa a palavra física. Física é uma palavra que vem do grego, que significa natureza, né? A física é um ramo da ciência natural que busca explicar, estudar, entender a natureza e os fenômenos naturais através de teorias e sistematização matemática. Então, durante a história da física, a física ela é uma das ciências mais antigas. Nós temos que a física é uma das ciências mais antigas, né? Ela surgiu na antiguidade, quando o homem rompe o seu elo com a crença. Ele busca explicar o seu meio que ele vive através de algo mais científico, e ele acaba buscando, ele acaba rompendo com a crença que antigamente o homem explicava tudo o que acontecia ao seu redor através do místico e do que era divino. E então, buscando esse rompimento com a crença, com o que é místico e divino, o homem começa a observar o seu redor e começa a buscar meios de explicar o que acontece na natureza. E aí vem a filosofia. Então, iniciamos a princípio com a filosofia natural, porque o homem ele começou a gerar hipótese, ou seja, situações, buscar investigar, né, gerar situações para entender o mundo em que ele vivia, certo? Porque a filosofia, muitos denominam até mesmo a ciência do porquê. Então, a filosofia, ela traz para a ciência uma base, um embasamento, né, do homem indagar, perguntar o que acontece ao seu redor. Então, daí surgiram os primeiros filósofos, que a gente tem, que são os filósofos naturais, que buscavam, através das observações, explicar o que acontecia ao seu redor e no seu cotidiano. E aí, através dessas hipóteses que os filósofos criavam, né, é que vem a sistematização do conhecimento como ciência, né? Ciência também o seu significado de ciência significa conhecimento, né? E o conhecimento ele se divide de duas maneiras, de duas formas. Nós temos o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Porque a gente está falando primeiramente de crença, filosofia e ciência. Para que a gente possa entender todo esse processo do desenvolvimento da história da física, então nós precisamos entender o que dá base realmente ao conhecimento científico. E aí, para isso, nós precisamos entender essa quebra da crença, essa passagem para a filosofia e o que deixa de ser filosofia e passa a ser ciência. Então, dentro do conhecimento empírico, o que é um conhecimento empírico? É aquele conhecimento que o homem ele consegue através da sua vivência. Então, é adquirido através da vivência do homem. Só que o conhecimento empírico ele não tem uma comprovação. Então, ele pode ser válido para a vivência de um homem em uma determinada região, mas não pode ser válido para outra determinada região. Então, podemos pegar um exemplo, as observações que o homem faz da natureza, né? Que a natureza ele se manifesta em uma determinada região de uma forma e em outras regiões de outra forma, como as estações do ano e tudo mais. Então, como os fenômenos naturais que podem acontecer em uma região e em outra não. Então, esse conhecimento, às vezes, ele começa
ele se torna empírico por não ter uma comprovação científica e válida uma comprovação generalizada. E aí nós passamos a ter o conhecimento científico. Então, como é que se desencadeia o conhecimento científico? Através da filosofia, através da indagação de uma realidade, formula-se uma hipótese. Então, essa hipótese, ela passa a ser investigada de maneira científica, através de observações e experimentos. Então, através dessas observações e experimentos, torna-se uma tese, que é o que vamos escrever sobre aquela hipótese, e essa tese, quando comprovada cientificamente através de estudos e de experimentos, torna-se uma teoria, e aí é que nós temos, né, o que hoje que nós temos na física, né? Porque a física ela é toda formulada de teorias juntamente com a sistematização da matemática. Então a física, como já foi falado, né, na antiguidade houve esse rompimento da crença, né, que a crença o homem passa a romper, a deixar de acreditar que tudo que acontece ao seu redor é atribuído a uma questão mística ou uma questão divina, e começa a buscar através das observações explicações reais na própria natureza para o que acontece ao seu redor. E aí a gente tem essa quebra na Grécia Antiga, né? Quando surgem os atomistas, que são filósofos que começam a tentar explicar a matéria, certo? Começam a tentar explicar o surgimento da matéria, e daí eles começam a dizer que a matéria é a junção é formada através de pequenas partículas, né? Que é através dessa hipótese que foi criada na Antiga Grécia, ainda hoje dá base para os nossos estudos. Então hoje nós trouxemos mais essa questão da desmistificação, da diferenciação de crença, filosofia e ciência dentro das bases do conhecimento, e na próxima aula nós iremos falar um pouco mais sobre o surgimento da física e das suas demais áreas. Então, agradecemos pela atenção, tenham bons estudos e aguardamos você na próxima aula.